O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pela permanência do senador Renan Calheiros na presidência do Senado. Mas a partir de agora ele fica impedido de assumir interinamente a presidência da República. O repórter Pedro Henrique Moreira está no Supremo e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pedro. Olá, Manuela. Boa noite para você, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Olha, o placar final foi de 6 votos favoráveis a Renan Calheiros e 3 votos pelo afastamento imediato dele da presidência do Senado. O primeiro-ministro a discordar do relator, que pedia o afastamento de Renan, foi o ministro Celso de Mello. Ele atendeu a um dos pedidos da defesa do presidente do Senado e decidiu que ele deve permanecer no cargo, mas fica impedido de assumir interinamente a presidência da República. Vamos ouvir então um pouco do que disse o ministro Celso de Mello. Entendo com a devida vênia que não se justifica o afastamento cautelar do senhor presidente do Senado Federal da posição para a qual foi eleito por seus pares, pois na eventualidade de impedimento do senhor presidente da República, a convocação para substituí-lo recairá, observada a ordem de vocação estabelecida no próprio artigo 80 da Carta Política, na pessoa do senhor presidente da Câmara dos Deputados, inexistindo, desse modo, razão para adotar-se medida tão extraordinária como a preconizada na decisão em causa. O ministro Celso de Mello foi seguido pelos ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Já os 3 que votaram pelo afastamento imediato foram o relator do caso, Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber. Mesmo com esse placar favorável a Renan Calheiros, a sessão foi marcada por duras críticas a ele e à mesa diretora do Senado por não terem recebido a notificação do Judiciário, por não terem cumprido aí a decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Vamos acompanhar então a primeira parte da sessão. O primeiro a falar foi o ministro Marco Aurélio, relator do caso, que explicou do que se tratava a votação. Depois falou o advogado da Rede Sustentabilidade, partido autor da ação no Supremo. Existe incompatibilidade entre o exercício das funções de presidente da Câmara e de presidente do Senado com figurar como réu perante esse Supremo Tribunal Federal. É o que se extrai do sistema constitucional republicano e tão preocupado com a moralidade pública. O advogado do Senado fez uma referência à crise entre legislativo e judiciário. É indubitável que há, de fato, um atrito institucional entre os poderes. O procurador-geral da República, que também participa de julgamentos no Supremo, defendeu a decisão de afastar Renan Calheiros. Rodrigo Janot, de início, negou a crise. Ouso discordar do ilustre advogado do Senado quando diz que existe um visível atrito institucional entre poderes. O que acontece é que os poderes e as instituições estão trabalhando, estão operando, cada um dentro dos seus limites. Mas em seguida ele subiu o tom e criticou fortemente o presidente do Senado. Que exemplo que esse estado de coisas daria para as nossas crianças, adolescentes, brasileiros e o povo em geral, de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública, em processo admitido perante esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, pode estar no comando desta nação. Quando voltou a falar para ler o próprio voto, o ministro Marco Aurélio comentou que Renan se recusar a assinar a ordem judicial foi uma desmoralização ímpar ao Supremo e reforçou que Renan não pode ocupar a presidência do Senado. Guardando a condição de, a qualquer momento, ausente o presidente da República ou da Câmara, tomar assento como chefe de governo, chefe de Estado, em verdadeiro deboche institucional, o senador Renan Calheiros. O ministro Marco Aurélio encerrou seu voto, afirmando que vai pedir ao Procurador-Geral da República que apure provável conduta criminosa pela recusa de Renan em receber a notificação com a decisão de afastá-lo da presidência do Senado.